Paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Glória a Deus, irmão, pode sentar, fica à vontade, irmão. Abre sua Bíblia aí no livro de Colossenses, lá no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, amém? Colossenses 2, 1 a 7. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram na Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Obrigado. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza plena e convicção do entendimento para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falácios, para que, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Versículo 6, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, e crescendo em ação de graças. Amém? Você pode assentar aí, se quiser dar aquele glória a Deus. Aleluia! Bom, Paulo escrevendo aqui a igreja de Colossos, né? E é interessante que você percebe, só para a gente entender esse meio ambiente que a gente acabou de ler, que ele está escrevendo para uma igreja que ele ainda não tinha ido lá, né? Aquela igreja foi fundada por Epáfras, que é um discípulo dele, né? E foi fundada e o povo conheceu o Senhor e aceitou a Cristo e estava começando a caminhada dele. Então ele está mandando uma carta aqui para aquela igreja que ele ainda não conheceu, mas já tem ali por trás todo o sentimento de alegria dele, porque aquele povo lá aceitou o Senhor Jesus. Amém? Isso é o mais importante, né? Aceitarmos ao Senhor Jesus em nossas vidas, né? Isso é um tremendo, a gente entender que esse é o nosso ponto máximo da fé. Termos ao Senhor Cristo como nosso Senhor e Salvador. Isso é suficiente. Teu livro está no livro da vida, amados, por causa disso. Meu nome está escrito lá nesse livro por causa disso. Porque nós já aceitamos esse Senhor como nosso Senhor e Salvador, assim como essa igreja que Paulo está escrevendo aqui. Isso que é o importante, né? Efésios 2, 4 a 8, se você quiser depois abrir em casa, né? Mas pode também abrir comigo, vai dizer para a gente que, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, amém? Amém. Aleluia, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é um dom de Deus, amém? A alegria de Paulo escrevendo para essa igreja é porque ele tinha entendido que o povo tinha recebido isso na vida deles. E isso é o mais importante para nossas vidas, amados. A gente ter a ciência desse Deus tão amoroso que enviou o seu próprio Filho para me resgatar, né? Como o texto diz, estávamos o quê? Mortos em nossos próprios delitos. Ou seja, não foi ninguém que matou a gente automaticamente com o pecado se entregou à morte. Estávamos caminhando para a morte. Conhecemos a Cristo Jesus, e aí o termo mais crente que existe, né? A conversão. Você está indo para lá, opa, agora eu vou para a vida. Então nós estávamos caminhando para a morte e agora estamos caminhando para a vida. A vida que é essa vida que está aqui no texto de Efésios, que eu li para vocês, amados. Essa era a igreja de Paulo. Saber que mesmo não tendo conhecido aquela igreja ainda presencialmente, como ele diz, né? Mesmo que você já não tenha me visto face a face, ele já estava feliz, porque sabia que o povo ali tinha aceitado a esse Jesus Cristo. Isso é o mais importante nas nossas vidas, amém? Mas, porém, contudo, todavia, tem sempre esse mas, né? A gente vai avançando na leitura desse texto, e lá no versículo 6, lê comigo, ele diz, ora, como recebestes de Cristo Jesus, o Senhor, assim
andai nele. Então você recebeu de Cristo Senhor, amém? O importante você já tem. Você já está ali aliançado com Cristo, já aceitei Ele como meu Senhor. Só que Paulo vai um pouquinho mais ali e fala: olha só, você recebeu, agora você vai andar nele. Você já ouviu essa palavra aqui? Tem um processo para ser desenvolvido nessa história. Você já começa a perceber que o desafio aqui que Paulo está colocando para essa igreja, já preocupado com essa igreja que aceitou a Cristo, é que olha só, glória a Deus porque você vai aceitar a Cristo, mas tem um processo para vocês seguirem agora. Tem algo mais aí que vai acontecer. E aí ele continua no versículo 7, ele vai começar a dar as pistas, né, do que realmente é esse processo que vai passar. Versículo 7, estando enraizados, edificados nele e confirmados na fé, como nos foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Então tem um processo para ser estabelecido, amados. É muito bom aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Glória a Deus por isso. Esse é o auge da nossa fé, esse é tudo que a gente quer. Quando você fala de Jesus para alguém, é isso que você quer, que essa pessoa ouça e receba Jesus na sua vida, mas tem um processo para ser vivido. E dentro desse processo, a gente vai ler esse texto de Paulo, e eu destaquei 3 pontos que fazem parte desse processo. O primeiro passo que eu queria destacar é justamente nesse versículo 7, quando ele fala enraizados. Então, o que Paulo está dizendo para a gente? Temos que ser enraizados em Cristo. Jeremias 17, de 7 a 8, vai dizer o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja a esperança é o Senhor. Por quê? Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar o seu fruto. Amém. Você está entendendo o que é um enraizado? É uma árvore, né? Não tem outra forma. Você fala em raiz, você pensa em árvore, alguma planta, talvez, mas em geral não é uma árvore. Quando você pensa em raiz, então Paulo está falando para a gente que é para a gente ser enraizado em quem? Em Cristo. E esse texto de Jeremias vai trazer e fazer essa ilustração, né? Usando propriamente a árvore, né? E nesse processo, então, que nós vamos ter de andar nele, e esse seria o tema da palavra, né? Andar nele, andar em Cristo Jesus, se estabelece esse processo de enraizar. Jeremias vai dizer que feliz é o homem cuja esperança está no Senhor, e compara esse homem a essa árvore. E a gente começa a entender o que a raiz faz, né? Ela vai se aprofundando na terra e chega no lugar que ela consegue pegar o sustento para ela se suprir e se alimentar. A gente que mora na cidade, né, é fácil você ver, você passa num lugar que é calçada, prédio, tem um quadradinho de terra e uma árvore gigante. Você olha, nossa, como essa árvore está conseguindo ficar aqui no meio de tanto concreto? Mas o que é essa raiz, amigos? E esse processo que Paulo está querendo trazer para a gente é justamente para dizer que agora que nós conhecemos a Cristo, não é para ficarmos numa relação superficial, mas é para a gente estender as nossas raízes bem profundamente e chegar até onde Cristo quer que cheguemos. Para quê? Para que mesmo que nós continuamos vivendo num mundo que aparentemente está desolado, a gente continua a ter a nossa folha bem verdinha. O texto de Jeremias está falando isso. Você olha a árvore, ela está no meio de uma sequidão. Eu já vi árvores que nascem numa feira de pedra. Aí você fica pensando, mas não tem nem terra ali, como é que essa árvore está crescendo ali, cresce toda esquisita, né? Talvez os irmãos tenham visto isso, é a raiz da árvore, é o processo que ela se encontra de enraizar para encontrar o que ela precisa de nutrientes, para se suprir, para mesmo no ambiente árido, hostil para ela continuar o ano inteiro verdinha. Paulo está nos desafiando, amados, que depois de conhecer a Cristo, nós sermos uma árvore que está com essa raiz constantemente procurando mais, para conseguir ter sempre motivo de estar se nutrindo, crescendo, folhando, fazendo algo verdadeiramente bonito que destaca no meio da sequidão. O mundo que a gente vive está meio seco, está mesmo. Talvez você não tenha encontrado palavras de vida em lugar nenhum, mas você vai ser essa árvore enraizada, que vai estar buscando nutrientes no Senhor para estar suprindo a tua vida. Esse é o processo
processo, essa é a primeira parte do processo. Não adianta você simplesmente parar, não conhecer a Cristo, que é maravilhoso. Mas enquanto estamos aqui, nós temos esse processo de nos enraizar e nos envolver cada vez mais com Cristo. E quando você lê o texto de Jeremias, você percebe que se enraizar é mais que somente você ter ali em Cristo um motivo para suprir a tua vida. Porque quando ele compara a árvore, ele diz que essa árvore fica verde, ou seja, eu estou bem nutrido, eu estou forte, mas essa árvore está fazendo o quê? Está dando fruto. Então quem está na terra seca vai comer do fruto que você está dando, porque a tua raiz está puxando energia do Senhor. E mesmo que a sequidão se estabeleça, você está produzindo frutos dignos do Senhor. A tua vida segue verde, florescendo sim. A tua família vai continuar sendo abençoada por Deus sim, mas você vai produzir alimento para alguém. Isso é vida de discipulado. Nada mais é do que isso. É você estar se alimentando, é você estar se nutrindo do Senhor, se envolver. A tua raiz está indo mais longe, mas olha, o ambiente está meio estranho, o meu trabalho está muito complicado, a minha família só tem. Então bota a tua raiz mais fundo, meu irmão. Enfia essa raiz mais fundo aí, vai procurando cada vez mais a chegar perto de Jesus. Vai se enraizando, vai ser uma árvore que é forte. Esse é o propósito de você se enraizar. Não somente se nutrir, mas conseguir se nutrir e gerar um alimento para o próximo. Se a terra está árida, se está seca, como é que as pessoas vão se alimentar de Deus? Você vai ser aquele instrumento de alimento. Eu vou ser instrumento para alimentar pessoas, por mais que a terra esteja seca. Porque a minha raiz está fundo. Raiz é profundidade. Profundidade, quando a gente fala de profundidade, a gente vai falar também de sentimento, de estar junto, de estar aquecido, de estar no lado a lado. A gente vai avançando no processo. Paulo vai dizer que logo depois de enraizados, a gente também deve ser edificados. Aí já muda, já figura. Você sai daquela questão da raiz e já vem um processo que remete à construção. Mateus 7, 24, 25 vai dizer: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e as correntes dos rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amém? Então, quando o Paulo está falando para quem? Paulo está falando para a gente. A nossa edificação agora, quem é? Cristo. Amém, igreja? Amém. Ajuda aí, ajuda a pegar. A nossa edificação é Cristo. Quando você pensa na edificação, você pensa o quê? No telhado? Vou edificar a casa, telhado. Vou comprar a tinta da casa. Eu vou começar a edificar a casa aqui. Eu vou comprar a tinta, vou comprar os móveis para ficar melhor. Não, você pensa em quê? Na base. Paulo está falando simplesmente para aquela igreja, e o Senhor está falando simplesmente para a gente hoje, que Cristo tem que ser a base da nossa existência. Cristo tem que ser aonde você começa a construir tudo na tua vida. Andar nesse processo com Ele, ou andar nele, que Paulo está dizendo, é justamente isso, amados. E o que acontece, muitas vezes, quando você aceita Cristo, é você entender que você vai ter que edificar o teu ministério em Cristo. Que você vai ter que edificar a tua igreja em Cristo, o projeto que você está envolvido na igreja em Cristo. Mas Paulo não está falando isso. Paulo está falando que nós agora temos que edificar a nossa vida sobre Cristo. Então a sua família vai ser edificada em Cristo. Onde é que vai ser edificado o seu trabalho? Em Cristo. Onde é que vai ser edificado o seu relacionamento? Em Cristo. Não se limita só ao nosso ambiente de convívio, de comunhão na igreja. Mas essa edificação que Paulo vem desafiou a igreja de Colossos e chega para nós hoje, não é uma edificação dentro do nosso local de adoração a Deus aqui, na igreja do Tijuca, ou qualquer igreja que você tiver, mas é a sua vida, amados. Você vai estar começando a projetar a tua família. Aonde você vai edificar essa família? Em Cristo. Como é que a gente faz isso? Palavra de Deus. O que é um modelo de família edificada sobre a palavra de Deus? Você vê aqui, você está começando a construir o seu relacionamento. Como é que você vai fazer? Em Cristo. Porque você está edificando um relacionamento. Pensou em ir para a faculdade? Glória a Deus, bênção. Já edificou o teu curso que você escolheu em Cristo? Para que ele seja bênção na tua vida? Para que quando vier o vento, a tempestade ou a onda, bater nele, ele se manter firme.
É muito mais do que somente edificar o nosso trabalho, a nossa comunidade de fé, mas é edificar a minha vida. Tudo que eu vou fazer é edificar em Cristo. Não é só na igreja. O meu relacionamento é ser edificado em Cristo. Porque eu sei que quando eu edificar em Cristo, se mantém firme, como diz o texto de Mateus. Homem prudente, mulher prudente, vai fazer o quê? Edificar, seja qual for a etapa da sua vida, em Cristo Jesus. Eu não sei como é que é hoje, né? Eu já tenho um pouco mais de idade. Por quê? Mas quando era mais jovem, eu disse, não, você vai estudar muito, trabalhar bastante, se formar, comprar uma casa, ter um bom emprego, para depois você pensar em família e qualquer outra coisa. Amados, maravilhoso esse projeto, tá? Nada contra. Mas se você pensar nesse projeto para a realidade do nosso país, pouquíssimas pessoas vão ter direito a ter uma família. Porque estão edificando todos os seus sonhos em cima do que não é concreto. Em cima do que é um conceito, que é o conceito do mundo. Não, mas para ter família você tem que ter uma casa estabelecida, um emprego bonitinho, patrocinado, blá. Amados, nem todos nós temos isso, e nem por isso vamos deixar de viver os sonhos que Deus tem para a nossa vida. De construir família, de estabelecer relacionamento, de avançar, de querer um pouco mais, sim, de desejar ter um carro melhor, uma casa melhor, morar em um lugar melhor, ter uma casa de praia, uma casa de campo, sei lá o que for. Sim, mas tudo isso que a gente vai viver é para ser edificado em Cristo. Então a nossa preocupação é justamente em saber onde a gente está colocando a nossa fundação. Tudo que nós vamos fazer e colocar a mão tem que ser com os princípios do reino. E não com qualquer outro princípio. Mas eu agora que eu estou trabalhando, eu estou com dinheiro, eu posso ter família. Já edificou esse projeto de família do Senhor? Já colocou diante de Deus? Falar assim, agora eu estou querendo ter uma família. Então começa aí o homem e a mulher, procurar o varão, a varoa, orando no Senhor, edificando esse relacionamento no Senhor, buscando em Deus. Está casado, quero ter filhos. Não, porque eu arrumei um bom emprego, eu quero ter filho. Não, consulta o Senhor e edifica esse projeto de filho com o Senhor. Senhor, eu quero ter filhos. Estamos casados há tanto tempo, agora a gente vai ter filhos. Edifica esse projeto aí, filho do Senhor. Porque esse projeto é bênção. Eu sei, eu tenho 2 bênçãos em casa. E é maravilhoso. Mas talvez se você inverter todo esse processo e não edificar as coisas no lugar certo, seu filho talvez não seja uma bênção. Não é porque ele vai ser uma pessoa má, porque talvez ele não seja uma bênção, porque ele não vai estar no momento que Deus quis para a tua vida. Eu conheço testemunho de meninas que engravidaram muito cedo e falam, poxa, eu perdi uma parte da minha vida que eu podia estudar, que eu podia avançar, que eu podia buscar enquanto eu tinha energia. Quando é jovem você tem mais energia, buscar uma posição melhor até para mim, mas como eu engravidei, eu não pude. É um projeto, algo que aconteceu que não estava nesse processo de edificação correto. Foi edificado em outro lugar. Você edificou no prazer, você edificou na emoção, você edificou em algo que somente a carne pode responder. Então vai ruir um dia. O nosso alicerce, assim como você pensa para uma casa, eu lembro de eu cavando muitas sapatas, né? Esse nome, né? Aquele quadrado lá que você cava de terra para conseguir chegar lá na pedra, que é para você fazer o alicerce da tua casa, beleza, e aí eu sei que ela está em pé. Esse buraco que a gente está cavando para ter trabalho é para chegar no Senhor Jesus. E aí depois você constrói o que você quiser ali em cima, irmãos. E essa palavra que nós lemos em Mateus vai ser fiel na tua vida, eu creio. Pode vir onda, pode vir vento, pode dar contra você. O teu alicerce está firme no Senhor. A tua família está alicerçada no Senhor. O teu emprego está alicerçado no Senhor. Fica tranquilo que Deus vai te honrar. Fica tranquilo que Deus vai te honrar. A palavra do Senhor é bem clara, que Deus não é homem para que minta. Então se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então basta você ter uma ousadia a mais, um passo de fé a mais, de decisão a mais, e de principalmente edificar, seja qual for a área da tua vida do Senhor. Paulo continua no versículo 7, diz, confirmados na fé. 1 João 5,4 vai dizer para a gente, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É com a tua força? Com a minha, com a nossa inteligência, graças a Deus somos inteligentes, Deus nos deu a inteligência, mas é com isso que a gente vence o mundo?
com a nossa fé. E Paulo vai usar a palavra confirmados na fé, logo depois desses dois primeiros processos. E quando você começa a pensar no que significa a palavra confirmado, você começa a entender muito mais por que você tem que passar pelos processos. Confirmado, como numa palavra firmado, né? Tiro com. O que é firmado? Uma coisa que está estabilizada. Confirmado é outra coisa. Firmado você está. Nós, com a nossa caminhada de fé, depois que aceitamos a Cristo, quando somos aqui em comunhão, recebendo a palavra de Deus, louvando, adorando, o que nós estamos fazendo? Nós estamos firmando a nossa fé. Mas confirmado é outra coisa. Vou dar um exemplo para a gente caminhar e entender melhor. Carro. Uma empresa lá, fazer propaganda da GM. A GM fez um carro, o carro está prontinho, o engenheiro fez tudo bonitinho, dentro do ambiente dele, lá da fábrica, projetou, fez o carro, lá o carro lindão, todo firmado. Quer dizer, um carro estável que atende o que ele tem que atender. Quando que esse carro vai ser confirmado? Existe um teste para isso, existe um instituto que vai dizer o seguinte, GM, você fez esse carro aí, tá bom? Tá. Agora a gente precisa confirmar esse carro. E vai pegar esse carro e levar esse carro para teste de estresse. Você já viu aquelas imagens de vídeos de YouTube, TikTok, né? Bota o carro aqui, esse carro não quer atingir 100 km, ele tem que bater no aparelho, e ele só pode deformar aqui e ali, os bonequinhos que estão ali dentro tem que ficar tudo no centro, tudo direitinho. Então ele pega aquele carro, vai mexe aquele carro na parede. O carro só vai ficar firmado. Se ele não atingir o nível de proteção que o instituto que regula aquilo determinar, ele vai ser confirmado? Não pode ser confirmado. Paulo traz isso para a gente, confirmados na fé. Nós entendemos que aqui nós estamos firmando a nossa fé, como crentes, como comunhão do corpo de Cristo. Onde é que nós vamos então confirmar a nossa fé? Mas a gente vai confirmar a nossa firmeza, a nossa estabilidade, tudo que a gente se preparou aqui dentro. A nossa fé vai ser confirmada quando o mundo nos confrontar com as provas. É lá fora que a tua fé vai ser confirmada, meu irmão. É no ambiente de trabalho. Quando chega aquela proposta indecente lá para você, e você vai falar o que para o cidadão? Rapaz, parou aqui, tá? Não avança. E aí você vai fazer a confirmação da tua fé, dando prova para o outro qual o motivo da tua fé. Constantemente eu creio que você já foi provado na sua fé. E quando alguém vai falar com você e você se coloca como um cristão, você se coloca confirmando a tua fé, e a pessoa fala, meu irmão, eu não acredito nisso não. Isso aí para mim tanto faz o que você está falando, eu não creio nisso não. Aqui viveu aqui, curtiu aqui, e acabou aqui, e ficou aqui, e acabou. E você vai abrir a sua boca e vai falar para essa pessoa com a confirmação da tua fé. Você vai dizer, meu querido, olha só, você acredita no que você quiser, mas a minha fé me faz ser uma pessoa íntegra, porque meus princípios não estão ligados no princípio desse mundo, porque o projeto de Deus para a minha vida não é para esse mundo, mas para a eternidade. Então, seja qual for a área que o mundo tentar você fazer esse teste de esforço, a tua apresentação, a tua confirmação de fé, é ali que vai se validar tudo que você firmou dentro da tua igreja, tudo que você firmou no teu ambiente que é fechado. Aqui está todo mundo no mesmo Deus, amados. Ninguém vai te questionar nada aqui. A nossa fé é única. Agora o mundo vai nos confrontar. E aí é o momento que nós vamos confirmar a nossa fé. Dizer o porquê que nós não vivemos assim, por que não fazemos isso, por que agimos assim. Quantas vezes você vai falar, cara, você está perdendo a tua vida, curte. Curte o que, meu querido? Eu estou ganhando a minha vida eterna. Não é 5 minutos de prazer, um valor financeiro, seja qualquer for a forma, que vão me tirar dos princípios do reino. É você dizer para essa pessoa, olha só, eu creio que Deus me amou de tal maneira que enviou o filho dele por mim. Esse que veio morreu, esse que morreu ressuscitou. E depois disso, antes de subir aos céus, ele falou que estava indo para junto do Pai.
e que lá havia morada preparada para mim também, e que Ele estava indo, mas um dia voltaria para me encontrar. E mais poderoso ainda, que eu não estou sozinho, mas que o Consolador, o Espírito Santo de Deus, continua comigo até esse dia que Ele volte. Então, quando o mundo tentar confirmar a tua fé, ver se você está realmente firme, amados, é para se manter. É aí que você vai confirmar a tua fé, e você vai ver como pessoas vão mudar de atitude quando você se mantém firme na tua fé. Quando você fala, não, mas todo mundo faz, todo mundo faz, não. Eu não faço. Como é que eu não faço? Por quê? Por causa disso aqui, ó. A minha fé me garante isso. Os meus princípios não são os seus. Às vezes a gente fica com medo de, não, mas se eu fizer isso, talvez eu perca algumas amizades. Vai perder mesmo. Mas eu te desafio a fazer isso, e você vai ver como as pessoas mudam de atitude contigo. Quando você, ao invés de, não, amados, olha só, ficar em cima do muro, diante de qualquer seja o motivo de confirmação da tua fé, é a mesma coisa que está caído no muro, tá? Pode ser forte essa palavra para você nessa noite, mas é isso. Em cima do muro, quando você tem que confirmar a tua fé, é a mesma coisa que já ter caído há muito tempo desse muro aí. Você já está do outro lado do muro. Não há porquê eu negociar um princípio do reino com um princípio do mundo. Por isso que o Paulo fala desse processo de você se enraizar. Para que você vai se enraizar? Para quando chegar o momento de você confirmar a tua fé, você está firme. Para que você está edificando a tua casa, tua família, teu trabalho num lugar firme, que é Cristo Jesus? Para quando chegar o momento da confirmação da tua fé, você se permanecer firme. Então o momento da confirmação da fé é para a gente estar vigilante. Que o mundo vai dizer, amados, não, mas olha só, todo mundo já ouviu isso. O tempo evoluiu, cara. Não, as coisas mudaram, as coisas avançaram. Os entendimentos agora são outros. Né? As coisas avançaram. Glória a Deus por isso. Avançaram, claro que avançaram. E nós vamos acompanhar todos os avanços do mundo, desde que eles não entrem em conflito com os princípios do reino. Avanço do mundo é maravilhoso. Quem aqui não usa a internet? Eu uso a internet. A gente não tinha isso no ano mais novo. Telefone, celular, que tem tudo agora. É um computador. Glória a Deus, é avanço. Posso usar, é bênção. Agora não, mas os pensamentos hoje são outros, irmãos. Então, tudo é certo, assim, porque Deus é amor. Essa frase é terrível, né? Quando mal usada, né? Deus é amor, amém? Mas quando ela é mal usada, quando ela é usada como um pretexto, ela se torna terrível, mas Deus é amor. Então você pode agir dessa forma, fique tranquilo, negocie esses seus princípios aí. Quando o mundo está tentando, esse texto que a gente leu agora, essas sutilezas, né? Não é algo agressivo não, mas é sutil, não. Sutileza é com calma, não é? Não é algo agressivo, quando chega e, calma, um pouquinho aqui, um pouquinho amanhã, né? Você hoje, um corrupidinho aqui, aí daqui a um mês a corrupidinho um pouquinho maior, aí quando você vê, está um abismo chamando outro abismo, um abismo chamando outro abismo, e você caindo em todos eles. Por quê? Porque no momento da confirmação da fé, você não passou pelos processos e você falhou. Essa é uma preocupação do Paulo, bem clara para aquela igreja que está se formando ali, e essa é a preocupação do Senhor para nós em todo tempo. Por quê? Porque o mundo vai nos tentar. A sua fé, amados, vai ser confirmada. Amém. Você precisa se posicionar, se colocar diante do mundo, de qual situação, do que for, mas eu me posiciono com a minha fé. Os meus princípios são do reino, os meus princípios não são do mundo. Esses princípios não podem evoluir, porque esses princípios são do Senhor, e o Senhor é pleno, Ele é absoluto. Como é que se evolui uma coisa que é plena, uma coisa que é absoluta? Ela já é a totalidade. O que Deus projetou para a minha vida, o que Ele quer que eu viva, o que Ele quer que você viva, já é a plenitude, amados. Não precisa o mundo tentar dar um pitaquinho, mas se você fizer isso aqui, a tua vida vai ser melhor. Se você agir dessa forma, a tua vida vai ser melhor. Vai ser melhor se você seguir o projeto de Deus. Se na hora da prova você confirmar a tua fé e se manter firme e dizer que o meu princípio eu não negocio. O princípio do reino são os princípios que seguem a minha vida.
Não importa, mas isso aqui é normal, todo mundo faz isso aqui. Não interessa, eu não vou fazer. Por quê? Porque o meu princípio é do reino, o meu compromisso não é com esse mundo, o meu compromisso é com a eternidade.